Então, galerinha, vamos lá. De novo, nossa luz, câmera, ação. Galera, chegou a nossa 10ª semana, tá? 10ª semana, já tá acabando. Faltam só mais 5 pra gente fechar esse primeiro ciclo de aulas, tá? Só que antes, vou até chegar mais próximo aqui para falar bem nos seus olhos. Galera, vocês têm que assistir às aulas e fazer as atividades da forma correta. Por que eu falo isso? Eu consigo saber quanto tempo você está gastando para assistir a aula. Eu consigo saber isso tanto pela plataforma quanto pelo YouTube. Quando eu entro no YouTube, eu consigo saber quantas pessoas assistiram todas as aulas, quantas pessoas não assistiram a aula, só clicaram e olharam. Então a gente consegue perceber isso. Então você não está enganando ninguém, você está se enganando, tá? Lembrando que isso vai ser um divisor de águas. Você tem que aproveitar a oportunidade, assistir a aula completa, fazer a atividade de forma completa. Eu consigo ver lá, tem gente que assiste uma aula que é de 40 minutos em 1 minuto. Tem gente que fecha uma atividade que eu particularmente gasto aí alguns minutos, tem gente que clica lá, chuta todas e envia. E a gente consegue perceber isso aí, porque a plataforma passa esse feedback para mim, eu consigo perceber isso na plataforma, consigo ver isso no YouTube, tá? Então, dica para vocês, faça o negócio da forma que tem que ser feito, tá? Até porque lá na frente vai ter esse divisor que eu tô falando. Vai ter o divisor daqueles que só clicaram e não estavam nem aí para nada, vai ter o divisor para aqueles que realmente querem, aqueles que assistiram a aula, aqueles que às vezes até repetiram o pedaço da aula para entender melhor do assunto, fizeram a atividade, tiraram 10, tá de parabéns. Tem alguns alunos que tiraram 10, alguns alunos eu percebo que tá fazendo elas da forma correta. Então, para esses, vai para um lado certo. Para os outros, eu não sei. Tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser assim. Então, galera, vamos lá, nossa 10ª semana, e nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre cinética química, tá? Vai falar da cinética química, tanto das velocidades, falar um pouquinho de teoria das colisões, falar um pouquinho sobre gráficos que envolvem essas colisões, tá? Falar um pouquinho das reações químicas, tanto endotérmicas ou exotérmicas, que são aquelas que envolvem energia, beleza? Então isso a gente vai começar a ver nessa aula. Vamos ao nosso primeiro slide. Nesse primeiro slide, eu vou falar o que significa esse termo cinética química. Então, cinética química estuda a velocidade, a rapidez com que uma reação química acontece, tá? Então, se você olhar, a cinética química é isso. E vários fatores afetam essa velocidade da reação, que é o que a gente vai começar a perceber agora. Quais são os fatores que vai acelerar uma reação ou, às vezes, vai atrapalhar essa reação, retardar essa reação, tá? E aí, a teoria das colisões é o que permite explicar parte dessas teorias, tá? E aí a gente vai começar a perceber que existe tanto reações rápidas quanto lentas, e existe reações que têm duas etapas, uma etapa mais rápida e uma etapa mais lenta, tá? Então, o que a gente vai trabalhar em cima disso, reação relacionada ao tempo, tá? Cinética química é a reação relacionada ao tempo. E aí a gente observa o seguinte, no seu cotidiano você trabalha um pouquinho da cinética. Quando você quer proteger aquele seu alimento, no sentido de dar uma garantia de tempo maior para ele, o que você faz? Você coloca ele dentro da geladeira. Quando você coloca o seu alimento dentro da geladeira, você está afetando a velocidade da reação, que é a velocidade de degradação desse alimento. Como você está afetando? Você está diminuindo a temperatura e essa velocidade, essa cinética de degradação, ela acaba sendo retardada, ela começa a ser reduzida a partir do momento que você conserva ela em geladeira, não é isso? Da mesma forma que você pegar um alimento e colocar no sol, ele se estraga de uma forma muito mais rápida, porque você está elevando a temperatura, isso a gente vai perceber no andar da carruagem, tá? Outra coisa que é interessante, até que eu coloquei com a imagem, do trânsito, que é falando sobre essas reações rápidas e lentas. Às vezes a gente vai fazer uma viagem, o trânsito está tranquilo durante um certo tempo, só que chega um momento que ele afunila. A gente chega num momento que a reação é lenta. Nesse caso aqui eu coloquei um pedaço aqui de uma imagem de um pedágio. Quando você chega no pedágio, ele dá uma segurada, a retenção do trânsito. Mesmo sem pedágio, a gente sabe que tem um outro momento no trânsito que ele engarrafa, que ele fica ali parado durante algum tempo. Então, se você pegar, durante o trajeto todinho, você tem etapas que foram rápidas, foi aquele trânsito que correu direitinho, você conseguiu andar 80 por hora se a pista ali, a via era de 80 por hora. Só que chegou outros momentos que chega em uma etapa lenta, que é aquela quando você tinha a oportunidade de andar 80 por hora, que a via é de 80 por hora, só que estava engarrafado. Aí você anda ali a 30, a 10, a 20, fica parado um tempão, tá? Então essa é a etapa lenta. Então isso que a gente quer relacionar para você entender o processo de reação química dentro do seu cotidiano, beleza?
Vamos lá, vamos entrar um pouquinho no assunto. Deixa eu passar aqui. Falando de velocidade da reação, a gente deve medir a quantidade de reagente que foi consumido ou a quantidade de produto que foi formado. Então, quando eu quero calcular essa velocidade, o que eu vou medir é o quanto foi consumido do reagente, porque o reagente vai sendo consumido ao longo do tempo, e o quanto está sendo formado de produto. Então, eu posso avaliar a velocidade tanto em função do reagente, o quanto o reagente vai sendo consumido, que ele vai sendo reduzido, quanto em função do produto, o quanto ele vai aumentando ao longo de um tempo. Então, eu preciso de uma unidade de tempo. E essa unidade de tempo pode ser minutos, pode ser horas, pode ser dias, tá? Você vai trabalhar em cima de reações que às vezes acontecem muito rápido. Questão de minutos. Tem reações que acontecem em torno de horas. Tem reações que demoram mais alguns dias. Então, você vai calcular em cima de um certo tempo, uma unidade de tempo, tá? E aí, como é que a gente calcula isso? Ó, se a gente observar aqui, a velocidade média da reação é o quociente, né, que é a divisão das variáveis de concentração dos reagentes ou do produto, que nem eu falei. Então, você pode mensurar essa velocidade em função de reagente ou em função de produto, tá? A reação em um intervalo de tempo, que nem eu falei aqui em cima, ela é em intervalo de tempo. Então, eu quero saber, nesse tempo, quanto consumiu? Aí vou ter uma velocidade, que é a nossa velocidade média. Então, a velocidade média vai ser a variação, né? A variação que é esse delta, né? Variação da concentração, que é os colchetes, tá? Na química, esse colchete significa concentração. Isso na matemática, na física e na química significa variação, tá? Então, delta é uma variação. Então, vai ser uma variação da concentração do reagente ou do produto, que eu posso usar os dois como referência, dividido, né, que é o quociente, dividido pela variação do tempo. Então, se eu quero saber entre toda a reação, é o tempo final menos o inicial, né, o tempo total. Se eu quero saber só num intervalo, porque eu posso medir essa variação em um intervalo. Eu quero saber entre o dia 2 e o dia 4. Eu excluí o dia 1 e excluí se tiver mais dias para frente, tá? Então, eu posso calcular essa média em qualquer ponto. Como eu posso pegar a média, a velocidade média de toda a reação, tá? A gente vai colocar um exemplo aqui, você vai entender mais um pouquinho. Exemplo, ó. Na formação de amônio, conforme a reação a seguir, foi observado que a amônia passa de 20 mols por litro para 32 mols por litro. Entre 5 e 10 minutos. Então, ele está mensurando aqui a unidade de tempo em minutos. Qual a velocidade média nesse intervalo? Qual intervalo? No intervalo que ele está falando. Então, ele quer saber entre 5 e 10 minutos. Qual a velocidade dessa reação em 5 e 10 minutos? Sendo que houve a formação, porque a amônia está nos produtos, está vendo aqui? É produtos, então está formando. Então, a gente está mensurando em cima de produto. Então, está formando essa quantidade, de 20 para 32,5. Nesse intervalo de tempo, em minutos. Qual é a velocidade média? Aí o que eu faço? Vou colocar naquela minha formulazinha. Se eu puxo a formulazinha, a velocidade média do tempo 5/10, quer dizer que é do 5 até o 10, é igual a variação da concentração de quem? Da amônia. Sobre a variação da temperatura, do tempo. Do tempo é em minutos. Vamos preencher isso aí, porque eles deu esses dados. Quais são os dados? Variação final menos inicial. Toda variação é final menos inicial. Qual é a final? 32,5 menos o inicial, 20. Então, ele tinha 20 no início, passou a 32,5. Quer dizer que ele formou nesse intervalo 12,5 mol por litro. Intervalo de tempo, final menos inicial. Toda variação, galera, vou repetir de novo que é importante. Toda variação, que é esse delta, é sempre final menos inicial, tá? Então, tempo final, 10 minutos, menos tempo inicial, 5 minutos. Então, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Se passaram 5 minutos e foram formados 12,5 mols por litro. Qual é a velocidade média? 2,5 mol por litro por minuto. Então, a cada minuto formou 2,5 mols de amônia. Tudo bem? Então, assim que você vai calcular quando aparecer algum tipo de questionamento ou um tipo de questão nesse sentido. Beleza? Agora, vou ampliar mais um pouquinho aqui, ó. Na mesma questão, eu quero saber agora o seguinte. É a mesma questão, tá? Eu só acrescentei aqui, ó. Qual a velocidade média dessa reação, considerando
do início da reação até os 5 minutos. Então eu quero saber do início até os 5 minutos qual é a velocidade média. E depois eu quero saber até os 10 minutos, do início até os 10 minutos. Agora, como é que eu vou calcular? Da mesma forma, vou usar a fórmula, né? E vou acrescentar os dados. O que vai ser o inicial, tanto de tempo quanto de concentração? Aí aqui tem um peguinha. Peguinha não, uma coisa importante. No início da reação, eu tenho amônia? Sim ou não? Não. Sempre no início da reação, galera, você só vai ter reagente. Antes de reagir, eu não tenho produto. O produto está aqui, ele vai ser formado depois, quando começar a reação. Então, no começo, eu só tenho reagentes. Começou a reagir, aí eu começo a ter produto, beleza? Então, no começo, o tempo é 0. 0 minutos, não começou. E a concentração da amônia é 0. Por quê? Porque ela é um produto, tá? Então, vamos lá, colocar os dados. Vou calcular primeiro velocidade média até os 5 minutos. 20, que é o final, porque em 5 minutos não era 20. Ele falou aqui, ó, passou de 20 para 32 no tempo 5 e 10. Então, no tempo 5, quanto que tinha? 20 mols. Então, final desses 5 minutos, 20. Inicial, 0, porque não tinha nada dessa amônia. E aí o tempo final nesses 5 minutos, menos inicial, o início é quanto? 0, começou no 0. Marquei a reação agora, começou no 0. Aí ela passou 5 minutos, beleza? Nesse intervalo, veja que a velocidade aumentou. Se você perceber, a velocidade aqui foi 4 mols por litro por minuto. Opa, lá era 2,5. Então, perceba que a reação no começo ela acontece numa velocidade maior, depois ela deu uma reduzida. Tá? Isso é natural. Em reações químicas, ela vai ter essa oscilação. Às vezes ela vai reagir bem, depois ela vai diminuir um pouco a cinética de reação. Tá? Então, a gente consegue perceber aqui. Nos 5 primeiros minutos, ela reagiu bem, 4 mols litros por minuto. Quando a gente avaliou entre os 5 e o 10, ela foi de 2,5, lembra? Voltar um pouquinho o vídeo, você vê que foi 2,5. Agora eu quero ver até o 10º minuto. Se eu considerar o 10º minuto, o final no 10º minuto é o 32,5, não é isso? 32,5, eu falei 35, né? 32,5 menos 0, porque o início da amônia não tinha, era 0, é produto. Mesma coisa do tempo, 10 inicial, eu quero ver do início até o 10, então o início é 0. E aí, se eu olho, ó, 32,5 dividido por 10, eu tenho 3,25 mol por litro. Então, o que aconteceu? Ela começou com uma velocidade em 4 mol por litro por minuto. Naquele intervalo de 5 e 10, ela baixou um pouco para 2,5, só que no total, entre os 10 minutos, né, do 0 até os 10 minutos, a gente teve uma velocidade aí de 3,25 mol por litro. Beleza, galera? Então, a gente pode verificar a velocidade das reações em tempos totais ou em tempos parciais. Eu posso pegar algumas faixas, tá? Considerando algumas faixas de reação para fazer esse tipo de cálculo. Beleza? Tranquilo aí? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da lei da velocidade de reação, tá? A velocidade de uma reação a uma certa temperatura é diretamente proporcional ao produto da constante pelas concentrações reagentes elevada aos seus respectivos expoentes estequiométricos. Você falou muita coisa aí. Quando eu quero saber a velocidade de uma reação, se eu não tiver aqueles dados que ele me passa lá, eu posso calcular ela dessa forma. A velocidade vai ser sempre uma certa constante. Essa constante está relacionada à reação, tá? Então vai ser a constante vezes os reagentes elevados aos índices estequiométricos, que eu vou mostrar daqui a pouco para você perceber o que é isso. Então o que eu preciso saber? Se eu vou preparar uma certa reação, eu tenho uma quantidade de reagentes e eu quero saber qual é a velocidade que essa reação vai acontecer, eu pego a constante daquela reação, pego a concentração que eu vou usar, eu sei a velocidade que ela vai acontecer. Então tem como eu prever velocidade e tempo de uma reação, tá? Aquele exemplo anterior é a gente estudando a velocidade da reação durante o percurso dessa reação. Aqui eu já quero fazer uma previsão, eu já pego a constante da reação, que foi obtida dentro do laboratório, dentro de estudos, e aí pego as concentrações que eu vou trabalhar. Se eu uso a concentração menor, a velocidade vai ser menor, até porque é proporcional, diretamente proporcional, né? Então, diretamente proporcional. Se eu aumento muitos produtos, eu vou ter uma velocidade maior, beleza?
Agora vamos aplicar um pouquinho isso aí, ó. Exemplo isso daqui, ó. Tá, vamos ao exemplo agora. O exemplo é o seguinte: o óxido nítrico, tá ele aqui, reage com o hidrogênio, produzindo nitrogênio e vapor de água. Vapor de água está aqui. Essa é a equação global, que é o da reação. Só que essa equação, ela acontece em duas etapas. Aí ele mostrou as duas etapas. Então, o óxido nítrico se forma nesse óxido, né? Produz esse óxido reage novamente com o hidrogênio e forma o nitrogênio e a água, na etapa rápida. Essa etapa é bem rápida. Galera, o que ele quer da questão é qual é a expressão de velocidade. Então, ele só quer que você monte a expressão. Agora, eu tenho aqui 3 equações que vai gerar 3 expressões diferentes. Só que só uma vai ser a expressão correta. Porque a velocidade da reação vai ser sempre a velocidade da reação na etapa lenta. A etapa lenta é a que define a velocidade da reação. A rápida não influencia, não. Exemplo, sair daqui de Taguatinga, um exemplo. De Taguatinga para o plano piloto. Quando eu vou num trecho rápido, o carro vai ali, percorre um percurso razoável em um tempo baixo. Só que eu pego semáforo antes de lá, pego esses balões que tem aqui, pego o semáforo lá no plano, então eu pego engarrafamento no meio do caminho. O que vai influenciar na velocidade total vai ser mais essa etapa lenta. Então, quanto tempo você parou ali no engarrafamento é o que vai gerar o tempo total praticamente. Porque o que você não ficou no engarrafamento, você fez de uma forma muito rápida. E essa muito rápida não influencia tanto na velocidade. Então, quando acontecer isso aqui, de ele perguntar a expressão, ou quando ele quiser calcular a velocidade, você tem que usar sempre a etapa lenta. Então, a expressão vai ser em função dessa reação, e nem da global, e nem da etapa rápida. A etapa rápida você vai desconsiderar, porque ela não influencia na velocidade, e a etapa global, você está olhando um todo. O que você tem que avaliar? A lenta que é a que vai te definir qual é a velocidade. Então, a expressão indica que a velocidade é igual a uma constante, que é a constante da reação, vezes a concentração dos reagentes elevada aos índices estequiométricos. O que é os índices estequiométricos? Esses índices que a gente trabalhou no balanceamento no passado aí. Tá? Então, o índice estequiométrico está aqui, ó. Então, quando eu coloco essa expressão, vamos colocar a expressão aqui, ó. A expressão é essa daqui que eu falei, ó. É sempre a constante vezes a concentração dos participantes elevado aos índices estequiométricos. Concentração do outro participante elevado ao índice estequiométrico. Se tiver 3, vai aumentando aqui. 4 vai aumentando. Então, todos os reagentes elevado aos expoentes estequiométricos. O que são os expoentes estequiométricos? Isso daqui, ó. A gente falou esse 2 no balanceamento, né? Que a gente já estudou balanceamento de equações. É o índice estequiométrico. Então, aqui tem 2, aqui tem 1, 2, 2, tá? Agora, aplicando na etapa lenta, né? Que é a que define, a gente tem essa expressão. Então, a constante participante, primeiro reagente, NO, elevado a 2, elevado ao quadrado, por conta do índice estequiométrico, vezes hidrogênio elevado a 1, tá? Por quê? Aqui tem 1, tá? Então, eu posso colocar esse 1, como não precisa nem colocar, né, galera? Todo mundo elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu deixei aí só para mostrar para você que vai aquele 1 ali, tudo bem? Então, essa é a nossa expressão de velocidade. Se eu quiser calcular, eu só troco pelos valores. Então, se a gente olha aqui, ó, o exemplo, na transformação a seguir, que se processa em uma única etapa, aqui ele já deixou claro, é uma única etapa. Então, não tem etapa lenta. Se é a única etapa, a expressão é dessa reação e o valor que você vai calcular em cima dela. A constante é 0,5 litros/mol por minuto. Então, ele deu a constante da reação. Toda reação vai ter uma constante. Quando a concentração de CO e de CO2, quando a concentração de CO e de O2 foram 2 e 1 mol por respectivamente, qual é a velocidade da reação? Então, quando a concentração desse camarada der 2 e a concentração desse aqui der 1, qual é a velocidade das reações? Se eu usar essas concentrações, ó. Expressão, constante, a gente já tem. Concentração, eu já tenho dos dois. A equação eu tenho aqui, então eu consigo montar a expressão. Então, vamos montar a expressão? A expressão está aqui, ó. Então, CO ao quadrado, né? CO ao quadrado. Oxigênio elevado a 1, né? Que não vai mudar muita coisa. Constante, tá aqui. Então, eu peguei a constante. Vezes a concentração do primeiro participante, que é o CO, elevado ao quadrado por conta do índice estequiométrico, vezes
a concentração do oxigênio, que era 1, elevado ao primeiro índice estequiométrico, que é 1. Se eu faço isso daqui, a gente chega em 2, não é isso? Em 2 mols por litro, por minuto, beleza? Então, a velocidade dessa reação, considerando a concentração de 2 mols desse e 1 mol desse, você vai ter essa velocidade por minuto. Beleza, galera? Então, essa é a aplicação daquela lei de velocidade. Agora, a gente entra mais um pouquinho aqui na parte de reação. Para duas ou mais substâncias reagir, são necessárias duas condições. Então, para a reação acontecer, tem que ter duas condições. Primeiro, suas partículas, que na partícula eu vou considerar átomos, moléculas ou íons, vai depender do que está sendo reagido, o que está entrando em reação, tá? Sejam postas em contato o mais eficiente possível. Primeira coisa, galera, para reagir tem que ter contato. Se não tiver contato, tem reação? Não tem. Tem que ter contato. E aí eu deixo claro, contato mais eficiente possível, porque às vezes tem contato, mas não é eficiente. A gente vai ver isso mais à frente. Haja entre os dois reagentes uma certa afinidade química ou uma certa tendência. Então, eu coloco até um exemplo aqui do nosso cotidiano. Para ter reação, eu preciso ter contato. Se eu não tiver contato, eu não vou ter reação, tá? Então, precisa ter contato e precisa ter uma certa afinidade. Então, tendo contato, uma certa afinidade, a gente tem uma reação química. Beleza, galera? Então, fica aí essa imagem do cotidiano para dar essa referência para a gente do que é um contato e o que é uma afinidade química, que a gente vai trabalhar de forma química a partir de agora. Teoria das colisões. Quando eu falo lá de eficiência de contato, eu estou falando de teoria das colisões. Para que a reação ocorra, é necessário que as partículas colidam. Mas essas colisões não pode ser de qualquer jeito, né? Ela tem que ser com energia suficiente. Então, precisa entrar em contato, mas precisa ter com o mínimo de energia para garantir as quebras das ligações. Porque quando vai reagir, galera, uma reação, eu tenho um reagente formando as ligações, reagente formando as ligações. Quando isso reage, eu estou tendo uma reorganização dos átomos. O que é isso? As reações estão sendo rompidas e estão sendo formadas para gerar os novos produtos. Então, quando eu olho isso, eu preciso de energia para quebrar essas ligações e preciso de uma orientação adequada para favorecer essa reação. E aí a gente entra no termo colisões efetivas. O que são colisões efetivas? São colisões onde a energia é suficiente aliada à orientação favorável. Aí eu tenho até um exemplo aqui do hidrogênio em contato com o iodo, formando aqui o HI, né? Choque, explosão aqui, ele até coloca essa explosão, que é o quê? Energia envolvida. Então eu pego até um exemplo aqui, ó, até montei umas moléculas, eu pego aqui, ó. O que é essa orientação favorável? A orientação favorável é essa. Se você perceber, depois de rompimento da ligação, o que é romper? Vai romper essa ligação, romper essa, para formar as novas. Aí esse vai ligar nesse e esse vai se ligar nesse. Para isso acontecer, o mais favorável possível é isso, ó. Porque ele encosta com energia suficiente, rompe essas duas ligações e já forma a nova aqui, forma a nova aqui. Se eles entrar em contato assim, não vai acontecer. Por que isso aqui não vai acontecer? Porque não é favorável. Quando ele encontrar assim, essa ligação não vai ser rompida porque esses dois não vão se encontrar. Então ele não vai se separar desse e esse não vai se separar desse porque não está favorável. Da mesma forma que se for assim. Beleza? Então, para ser favorável, tem que ser de uma forma que todos os átomos que vão se ligar novamente se encontrem perfeitamente, tá? Então, essa é a orientação favorável nessa reação, que é o exemplo que está aqui. Beleza? A gente vai mostrar mais alguns exemplos aqui, ó. Eu pego essa outra reação, ó. Existem as colisões não efetivas. Então, eu pego aqui, ó, NO mais O3, colisão não efetiva. Se a colisão não é efetiva, bate e volta, não reage. Então, se eu pego, ó, esse camarada que está sendo representado aqui, e vai entrar em colisão aqui, ó, não é efetiva. Porque para ele ligar aqui, tá vendo que a formação é essa, ó. É esse átomo aqui de nitrogênio recebendo um oxigênio. Se ele encontrar com esse aqui do meio, esse do meio não vai se soltar dos dois para grudar nesse aqui, não. É muito difícil isso acontecer.
O que vai ser mais fácil para essa reação acontecer? Se ele encostar onde? Na ponta dele, tá vendo aqui, ó, o choque efetivo é ele efetivamente se ligando na ponta do átomo. Então, para ser efetivo, ele vai ter que fazer isso aqui, ó, se ligar nessa ponta, beleza? Se ligou nessa ponta, aí esse átomo rompe desses dois e cola nesse aqui. Cola que eu falo, se liga nesse daqui, tá? Da forma correta, beleza, galera? Então, existe colisões não efetivas e existe colisões efetivas. Vamos mais um exemplo aqui, ó. Se eu pego esse exemplo aí, ó, e eu pergunto para vocês, as três são efetivas? E aí? Não. Somente uma é efetiva. Se você observar, ó, isso está entrando em choque aqui e não está sendo efetivo. O efetivo está sendo aqui, ó, quando o choque é assim, beleza? Então, o choque assim está sendo efetivo. Se não for, não vai ser efetivo. Beleza, galera? Tranquilo? Que é aquele mesmo exemplo que a gente falou, né? Então, se o choque for assim ou for assim, não é efetivo, né? Ele tem que ser assim para ser efetivo, que é o que está aqui, tá? Ele tem que ser assim para ser efetivo. Beleza? E aí a gente observa que o choque correto é esse aqui, ó. Tem que ser assim, efetivo. Beleza? Energia de ativação. Vamos falar um pouquinho de gráficos, tá? Que é importante. Lembra que eu falei para vocês? A reação só acontece se tiver choque. Esse choque tem que ter orientação e energia suficiente, que é justamente essa energia de ativação. É a energia mínima para que as moléculas devem possuir para reagir ao se chocarem de forma efetiva. Então, tem reações que a energia de ativação é menor, tem reações que a energia de ativação é maior. Então, cada reação vai ter um tipo de energia de ativação. Então, você pega aqui, ó, reagente se transformando em produto. Eu tenho dois gráficos de dois processos diferentes, até que a gente vai trabalhar um pouquinho de processos exotérmicos, que são processos que liberam energia, e processos endotérmicos, que são processos que absorvem energia, beleza? Então, se eu pego processo que absorve energia, o reagente está numa energia menor, há uma energia de ativação maior e ele absorve energia, ele absorve calor, tá? Então, os produtos, se você percebeu, o produto aqui, ó, tem energia maior do que o reagente, porque ele absorveu energia, absorveu calor, tudo bem? Então, todo o processo endotérmico é aquele que absorve energia. O reagente vai ter uma energia menor e o produto vai ter uma energia maior. No exotérmico é o contrário, o reagente tem uma energia maior, tá vendo que ele está aqui em cima no gráfico. E aí ele tem uma energia de ativação menor e aí ele chega no produto numa energia menor. Para isso ele libera energia, libera calor, beleza? Energia de ativação é do reagente até o pico, tá? Do reagente até o pico. Cuidado com isso, tá, galera? Que às vezes na prova lá vai aparecer energia de ativação daqui, ó, do produto até o pico. Não é do produto até o pico, é do reagente até o pico. Do reagente até o pico, beleza? Então a energia de ativação é esse pico aqui de reagente ao pico, de reagente ao pico, beleza? E lembrando que em cada reação eu tenho uma energia de ativação maior ou menor. E aí eu pergunto para você, se uma reação química, a energia de ativação é muito pequena, é mais fácil de acontecer? Lógico que é mais fácil de acontecer. Qualquer choque com baixa energia já acontece a reação. Reação onde a energia de ativação é muito grande, eu preciso de vários choques com energias maior para ele acontecer. Então, são processos um pouco mais complexos, tá? Vamos seguindo mais um pouquinho aqui, entrando nos fatores que afetam a velocidade da reação. Então, a gente olha os fatores, ó, de uma reação pode ser alterada da seguinte forma. Então, a velocidade da reação pode ser alterada da seguinte forma: por concentração, por pressão, superfície de contato, temperatura e catalisador. A gente vai entrar em cada um desses conceitos, tá? Concentração influencia? Influencia. Todos esses que eu citei influenciam, tá? Influenciam muito na reação. Então, a velocidade da reação, eu posso alterar ela variando algum desses aspectos aqui, algum dessas grandezas, beleza? Então, vamos observar aqui a primeira, concentração. Quando aumentamos a concentração dos reagentes, há maior número de partículas, concordam? Se eu tenho um maior número de partículas, eu tenho uma elevação do número de quê? De colisões. Consequentemente, eu tenho um número de colisões efetivas num número muito maior, porque eu tenho a probabilidade maior de ter colisões,
uma probabilidade maior de ter colisões efetivas. Com isso, eu vou o quê? Aumentar a velocidade da reação. Então, se eu aumento a concentração, eu vou aumentar a velocidade da reação. Por quê? Eu estou aumentando o número de choque, o número de partículas. Então, se você olhar aqui, eu tenho poucas partículas aqui, ó. E aí vai ter poucos choques e alguns efetivos. Quando eu olho desse lado, eu tenho mais partículas envolvidas. Lembrando que essas partículas podem ser átomos, moléculas ou íons, tá, galera? Então, eu tenho mais partículas, vai gerar mais choques efetivos, né? Colisões efetivas, vai acelerar a reação, vai ter uma velocidade de reação maior. Então, é diretamente proporcional. Concentração eleva a velocidade, beleza? Pressão. Galera, se eu pego a pressão, pego o gás e aumento a pressão dele, quer dizer que ele vai ocupar um volume menor. Se ele vai ocupar um volume menor, vai resultar em o quê? Em maior concentração, maior concentração e maior velocidade. O que eu estou fazendo aqui, ó? Pressão maior, pressão menor, pressão maior. Então eu tenho aqui pressão. Se eu aumento a pressão, tá? Eu estou aumentando a pressão, eu estou diminuindo o volume. Aumentei a pressão, diminui o volume. A concentração aqui acaba aumentando, né? Porque o volume aqui está menor. Então a concentração, que é a quantidade de partícula aqui por volume, é maior. Automaticamente eu vou ter o quê? Mais choques. Automaticamente eu vou ter mais choques efetivos. Automaticamente eu vou ter a velocidade da reação. Então, pressão, quando eu aumento, é diretamente proporcional à velocidade. Então, se eu aumento a pressão, eu estou juntando as partículas, forçando o maior choque entre elas, aumentando a velocidade da reação. Beleza? Vamos para o próximo. Superfície de contato. Galera, se a gente olha em reações onde tem sólidos envolvidos, as colisões acontecem na superfície desse material. E aí, se a superfície tem uma área grande ou pequena, isso vai favorecer. Então, se eu pego uma certa área, vou dividir ela em várias partículas menores, eu estou aumentando a superfície de contato. Se você olhar, a superfície de contato nesse bloco é só aqui em cima, aqui nas laterais e embaixo, não é isso? Se eu faço essa divisão, eu estou ganhando superfície de contato, porque agora eu tenho as áreas internas que antes não estavam em contato com a outra espécie. Então, agora eu tenho vários lados aqui que não estava exposto da outra vez. Se você pegar só esse lado, esse em cima e embaixo é o que estava exposto. Agora eu tenho essas laterais internas aqui, todas elas expostas. Então todas elas vão ter contato, todas elas vão ter uma reação em cima delas. Então quando eu aumento a superfície de contato, eu favoreço a reação. Exemplo, se você pega aquele comprimido de efervescente, qualquer um, pode ser aquele de vitamina C. Quando você pega ele e coloca ele para dissolver, ele reage só na parte externa dele, concorda? Agora você pega aquele mesmo comprimido, antes de jogar na água, você quebra ele todinho. Quebra ele todinho e joga na água. Quando você coloca ele inteiro, você vê que fica um tempo lá para ele dissolver, né? Demora lá 1, 2, 3 minutinhos mais ou menos. Se você quebrar ele todinho e jogar ele na água, ele dissolve rapidão. Por quê? Porque você aumentou a superfície de contato, a velocidade da reação está aumentada. Beleza? Faça o teste em casa, você vai perceber que a velocidade da reação vai ser maior. Se você quiser ainda demonstrar isso, pega o tempo, coloca um comprimido e marca quantos minutos. Quebra ele todinho, marca quantos minutos. Se você quer testar mais ainda, você pega um comprimido, marca o tempo. Pega o comprimido, quebra no meio, marca o tempo. Pega o comprimido, quebra em 4, marca o tempo. Pega o comprimido, quebra mais vezes. Deixa ele só o pozinho, coloca. E aí compara. Você vai ver que a velocidade vai só aumentando. Por quê? Porque você está aumentando a superfície de contato. Faça em casa, é interessante, tá? Vamos lá, temperatura. Galera, temperatura está relacionada à cinética das moléculas, né? Então, se eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a velocidade cinética, o grau de agitação das moléculas. Se o grau de agitação é maior, automaticamente vai ter mais colisões efetivas e maior velocidade. Então, se eu aumento a temperatura, as moléculas agora vão se movimentar numa velocidade maior, com a energia maior, automaticamente eu vou ter mais reações, mais colisões efetivas. E aí a gente aumenta a velocidade da reação. Então, às vezes você quer aumentar a velocidade da reação, você acelera ela. Voltando lá no comprimido efervescente. Quer fazer esse teste? Pega lá a água do seu filtro. Pega a água gelada,
pegar água natural, coloca 2 comprimidos, um em cada. Qual que vai dissolver mais rápido? Água gelada ou água natural, que está com temperatura maior? Faça o teste e veja a aplicação dessa cinética, né, dessa temperatura na cinética da reação, na velocidade da reação. Beleza? Faça esse teste em casa depois. Aqui está o exemplo. Se eu tenho a reação em um tempo menor, as moléculas se movimentam de uma forma menor agitação. Se eu pego uma temperatura maior, o grau de agitação é muito maior. Consequência, aumenta a velocidade da reação. Beleza? Vamos lá, galera. Catalisador. Catalisadores são substâncias que, adicionada na reação, ela vai modificar essa energia de ativação. Ela vai modificar sempre para menor, né? Você vai colocar um catalisador para aumentar a velocidade da reação. Com o intuito disso, você vai reduzir essa energia de ativação. Como que eu faço isso? Tem substância que você coloca na reação e ela vai trazer trajetos diferentes para essa reação acontecer. A reação acontece de uma forma, quando você coloca catalisador, ela vai trazer uma forma diferente, ela vai reduzir esse percurso de reação. É como se fosse um atalho da reação, beleza? Então eu tenho uma reação, só que quando eu coloco catalisador, é aquele passageiro que você entra, que ele sabe um caminho mais rápido. E aí, o caminho mais rápido é o quê? É o passageiro, ele vai te mostrar um caminho mais rápido. Vem por aqui que aqui é mais rápido. Aí a reação acontece numa velocidade menor. Por quê? A energia de ativação é menor, beleza? Então isso que o catalisador faz, ele acha um caminho diferente, um caminho mais rápido, com energia de ativação menor. E aí você aumenta o quê? A velocidade das reações, né? Porque nesse caminho você é mais efetivo, tem colisões mais efetivas, beleza? E aí a gente observa aqui, ó, no gráfico, eu coloquei gráfico, reação não catalisada, quer dizer que ela não tem catalisador, então reagente se transforma em produto, a energia de ativação é do reagente até o pico. Se eu coloco um catalisador, ele reduz essa energia de ativação, quer dizer que ela fica mais rápida. E aí a gente observa que a energia de ativação, agora que é esse verde, está menor. Então a reação acontece de uma forma mais rápida, até porque a energia de ativação é menor, facilita a reação, não é isso? Aí se você observar, ó, a variação de energia inicial e final muda. Não muda. Nos dois, continua a mesma, beleza? Então, o catalisador, ele não participa efetivamente da reação, tá? Ele não reage lá junto com o reagente. Ele participa de forma diferenciada, vamos dizer assim, tá? Ele demonstra ou associa ou facilita com que os reagentes reajam. Mas ele não entra dentro da reação e se transforma junto da reação, não, tá? Vou até colocar um exemplo aqui do cotidiano, que a gente observa muito falar de catalisador quando você está com carro, né? Ah, o catalisador do carro, o catalisador do carro. O que é isso? Durante a combustão dos veículos, galera, são gerados vários compostos poluentes, né? E aí esses compostos poluentes devem ser transformados em compostos com uma taxa de poluição muito menor ou até não poluentes. Só que eu preciso fazer essa conversão de forma rápida, né? Até para quando for jogado para o ambiente, no escapamento do carro, já sair ele com essa conversão feita. E aí a gente acrescenta essa peça que é um catalisador, que é como se fosse lá um sistema cheio de ranhura lá, cheio de buracos. Nesses buracos tem compostos que são catalisadores, né? Geralmente metálicos, e aí eles facilitam ou aceleram essas transformações. Então o gás vem lá da combustão do motor, passa pelo catalisador, dentro do catalisador ele vai percorrer lá um trecho lá maior, né? Justamente para ter tempo de acontecer a catálise, né? Que é o termo falado, e aí já sai no final do escapamento, ele já com os gases já alterados, tá? Eles já transformados em gases não poluentes, beleza? Galera, chegamos aqui ao fim dessa aula, tá? De novo, obrigado para aqueles que assistiram por completo, tá? Se ficou com alguma dúvida aí, volte a aula novamente, tá? Para você pegar uma outra dúvida. No final da aula sempre tem uma atividade, depois que você assistir a aula por completo, fecha a atividade, beleza? Então assim, galera, da sala de casa para sua casa. Valeu!